Olá, sou Simone Malta, professora de língua portuguesa do canal Portuguesando. Hoje nós daremos continuidade à nossa aula de verbo. Verbo, muita gente assusta, não gosta de estudar verbo é ruim. Para que estudar verbo? É fundamental para concurso, Enem, vestibular. É uma matéria fundamental, localização de verbo, conjugação verbal, tempo verbal e assim vai. Hoje nós vamos falar sobre o tópico tempos verbais. O tempo verbal corresponde a uma variação que indica o momento exato que se dá o fato expresso pelo verbo. O que quer dizer isso? Como que eu sei se o texto ou o que eu estou falando, o que estão me contando aconteceu no passado, no presente ou ainda irá acontecer no futuro? Somente uma palavrinha pode distinguir isso e é o verbo. Tá? Então, o verbo é fundamental para o entendimento exato do tempo em que o fato foi expresso. Então, o tempo, ele expressa o ato da comunicação quando ele aconteceu. Se foi antes, a gente vai falar que está no pretérito, que é o mesmo que passado. Se foi durante, ele vai expressar presente. E se foi depois, ele vai expressar o futuro. Então, nós temos o tempo pretérito, que é o mesmo que passado, presente e o futuro. E aí vai vir os modos. Olha, cai muito nas questões de vestibular e de concurso, isso cai direto, tá? Quase todas as provas a gente encontra isso. O que é modo? Nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E isso nós vamos falar agora. No indicativo, nós temos o verbo que expressa uma ação que provavelmente acontecerá com certeza. Indicativo indica certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Então vamos lá. O presente do indicativo, presente, que acontece agora, indica a ação simultânea ao momento da fala. É algo que está acontecendo nesse momento. Olha, está acontecendo, estou falando. Presente, né? Ocorre ao mesmo tempo em que se fala ou que se escreve. Eu gosto de bolo. Maria canta no coral da empresa. Perdemos o campeonato de vôlei desse ano. Então, está acontecendo agora, né? Algo real, certo. Eu tenho certeza que está acontecendo. Então, está no presente do indicativo, tá? Presente porque está no agora. E indicativo porque é algo certo. Eu tenho certeza que está acontecendo. No indicativo, nós temos ainda o pretérito perfeito do indicativo. O que quer dizer pretérito perfeito? Expressa uma ação que ocorreu no passado. Olha, pretérito, passado. Mas que está totalmente finalizada. Ela foi terminada. Indica uma ação totalmente concluída. Eu tenho certeza que Maria vendeu todos os bolos. Eu tenho certeza que João estudou toda a matéria. Então, se o verbo aparecer no passado, indicando algo concretizado, realizado, finalizado, a gente chama de pretérito perfeito do indicativo. E o pretérito imperfeito do indicativo? Imperfeito. Se o perfeito indica certeza, logo o imperfeito vai indicar que ainda não foi finalizado, né? O perfeito indica que finalizou, certeza que foi finalizado. O indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, vai indicar uma certeza de que algo ainda não foi concretizado. Ele aconteceu no passado, mas não terminou. Olha, expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado e que não foi completamente finalizada. Imperfeito. Ana estudava muito para as provas. Olha a diferença do perfeito. Se fosse perfeito aqui, Ana estudou muito para as provas. Ela finalizou, ela estudou. Agora, no imperfeito, Ana estudava. Ela não terminou os estudos, muito para as provas.
Márcia assistia filme. Ela não terminou, ela assistia, né, lá no passado. Mas será que ela terminou de assistir? Não terminou. Se fosse no pretérito perfeito, Márcia assistiu o filme. João caminhava na avenida. Ele caminhava. Ele terminou, ele concluiu. Se fosse no pretérito perfeito, João caminhou na avenida. Então, o imperfeito quer dizer que não foi concluído. Porém, eu tenho uma certeza de que ele não foi concluído, tá? Agora, nós vamos ver no pretérito mais que perfeito do indicativo, né? O indicativo ele tem 3 pretéritos. Pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele indica o passado do passado. É algo que aconteceu antes do passado acontecer. Ou seja, expressa um fato já ocorrido antes do outro fato já ter finalizado. O que quer dizer isso? Olha, eu comera, pretérito mais que perfeito, aquela fruta quando o ônibus chegou. Chegou o pretérito perfeito, algo que foi concluído. O ônibus chegou. E antes do ônibus chegar, o que aconteceu? Eu comer aquela fruta. Então, é um passado que aconteceu antes do outro passado. É um passado mais antigo. Nós faláramos sobre o assunto quando ele chegou. Então, aqui nós temos o pretérito perfeito, né? Um passado que realizou. E aqui nós temos o pretérito mais que perfeito, que aconteceu antes desse acontecer. Então, pretérito mais que perfeito, ele indica o passado do passado. Recapitulando, pretérito perfeito, ele indica uma ação concretizada no passado. Pretérito imperfeito, ele indica uma ação que não foi concretizada no passado. E o pretérito mais que perfeito é o passado do passado, algo que aconteceu antes de um outro passado. E os 3 pretéritos, né, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, do indicativo, indicam certeza, algo que aconteceu no passado, seja ele concretizado ou não. Indicativo, certeza. No indicativo, nós ainda temos 2 futuros. O futuro do presente, que é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorreram ou que ocorrem posteriormente ao momento da fala. Exemplo: eu estarei na porta da escola. Essa noite nós comeremos salada de sopa. Nós comeremos salada e sopa. Então, é certeza que estarei na porta da escola. É certeza que nós comeremos salada e sopa. Então, é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente ou que ocorrerão posteriormente ao momento da fala. Assim que eu falar, vai acontecer. Com certeza, tá? Por que eu friso com certeza? Porque é um modo indicativo. Indicativo indica certeza, um futuro que realmente vai acontecer. E o futuro do pretérito? Futuro do passado do indicativo. Faz referência a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. É um futuro que nunca vai acontecer. Exemplo: eu estaria na porta da escola se arrumasse um carro. Eu estaria, mas não vou estar. Essa noite nós comeríamos salada e sopa, mas nós não vamos comer. É um futuro que não vai acontecer. Eu brinco muito com meus alunos que falam assim: eu queria tanto passar de ano, mas não fala isso não, porque isso não vai acontecer. Queria é uma coisa que não vai acontecer, né? E aí vem um modo subjuntivo. O indicativo, nós falamos que indica certeza. O subjuntivo, ao contrário do indicativo, é o modo que expressa dúvida, incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. Então, o subjuntivo está gerando, sempre vai gerar dúvida.
No subjuntivo, nós temos 3 tempos. Primeiro, presente do subjuntivo. É usado para indicar dúvidas, desejos, incertezas, probabilidades e sentimentos. Olha, talvez ele chegue atrasado. Tomara que eu consiga aproveitar as férias. É importante que eles façam o dever de casa. Observe essas palavrinhas que eu estou grifando. Olha, talvez que, tá vendo? Só para memorizar. São palavrinhas que sempre vêm antes para gerar dúvida. Talvez ele chegue atrasado. Ele vai chegar atrasado? Talvez. Dúvida. Tomara que eu consiga aproveitar as férias. Eu vou conseguir? Dúvida. É importante que eles façam o dever de casa. É importante que eles façam. Eles vão fazer? Está gerando dúvida. Então, presente do subjuntivo para indicar dúvida no presente. Agora a gente vai falar do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se refere a um fato que pode, olha a dúvida, que pode ter ocorrido ou não. Frequentemente ele remete aos desejos, vontades, imaginação ou sentimentos do falante. Indica uma ação que acontece no passado. Pretérito é sempre passado, mas dependente de outra ação no passado. Olha, ele depende de algo que aconteceu no passado também. É expresso pelas desinências SSE, SSES, semos, seis, sem. Sempre apareceu essas desinências, sempre vai ser pretérito imperfeito do subjuntivo. Guarda essa dicasinha aí. Dona Maria esperava, esperava é um verbo, que o neto chegasse em casa com segurança. Então, gente, cuidado. Uma oração pode ser, uma oração pode ter mais de um verbo, né? Um período, no caso. Um período pode ter mais de uma oração. O que quer dizer isso? Um período, ele pode ter mais de um verbo. Então, toda vez que forem localizar os verbos, vocês precisam analisar esses verbos separadamente. Não quer dizer que todos os verbos dessa frase são do pretérito imperfeito do subjuntivo ou são do presente do indicativo. Depende de cada verbo, depende do sentido de cada verbo. Então, olha aqui. Dona Maria esperava. Esperava é pretérito imperfeito do indicativo. Ela esperava algo que não concretizou no passado. Que o neto chegasse, olha, terminou em SSE e é uma coisa incerta, né? Que não aconteceu em casa com segurança. Então, esse aqui é o pretérito imperfeito do indicativo e esse aqui pretérito imperfeito do subjuntivo. Nenhum dos dois filhos tinha segredos que não contassem à mãe. Então, olha aqui, tinha é um verbo. Contassem, SSE, tá vendo aqui, olha, essa terminaçãozinha aqui? Então, são dois verbos. Um passado, pretérito imperfeito do indicativo, e esse aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? É algo que está gerando dúvida. Nenhum dos filhos tinha segredos. Fato certo, isso é certeza. Que não contassem à sua mãe. É um passado incerto, tá? Do subjuntivo. Subjuntivo gera dúvida, ok? Agora nós vamos falar do futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo indica uma ação que ainda não aconteceu, algo do futuro, né? Mas que poderá acontecer, expressando eventualidade e possibilidade. Pode acontecer. Apenas poderei sair quando ela chegar. Por favor, me avise quando eles estiverem lá. Estiverem. Quando você quiser, iremos visitar minha avó. Por que eu frisei bastante o quando? Algo que pode acontecer. Sempre vai aparecer a palavrinha quando, tá? Quando for conjugar esse verbo. Então, quando chegar,
quando eles estiverem, quando você quiser, gerando possibilidade, ok? Então, olha, possibilidade, subjuntivo é o mesmo que dúvida, né? Modo imperativo, imperar. Imperar quer dizer dar ordem, né? Ordenar, mandar. Expressa uma ordem, pedido, recomendação, alerta, convite, conselho, súplica, sempre apresentando-se no presente. O imperativo só tem o presente. Porém, ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Exemplos de uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Tá ordenando, né? Tá dando ordem. Imperativo afirmativo. Não jogue. Olha, não jogue, dando uma ordem, porém negativa. Tem o não. Não jogue o lixo fora, por favor. Presente do imperativo negativo. Resolva, dando ordem, resolva esse problema. Presente do imperativo afirmativo. Não duvidemos daquela situação. Então, toda vez que tiver o não, é imperativo negativo. Dando uma ordem afirmativa no presente, presente do imperativo afirmativo. Ok? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.